Mas, senhor presidente, eu não posso deixar de falar, ainda mais tendo aqui essa bandeira linda aqui atrás, do Brasil, do nosso país, deixar de falar sobre barbaridades que estão acontecendo em nossa nação, de todas as ordens. Me parece, senador Exalci, que os valores chegaram a inversão tão grande que até preso político a gente tem no Brasil em pleno século XXI, e o senhor está denunciando isso aqui, que eu sou testemunha, diariamente. Vai ter uma manifestação dia 14 de julho em São Paulo, eu estou indo, também pela anistia aos presos políticos. Se o senhor puder estar conosco, vai ser muito importante também. E nós temos que denunciar. Parece que está tudo de cabeça para baixo nesse país maravilhoso que é o Brasil. E eu vou entrar por alguns assuntos. Não vai dar para, em 8 minutos, falar tudo. Mas olha só, brasileiro, você, brasileira, o que é que estão fazendo com o seu dinheiro? Dinheiro suado dos impostos pagos por você. O site Antagonista publicou uma matéria baseada em informações do Portal da Transparência sobre o Ministério dos Povos Indígenas, do governo Lula. Em apenas 1 ano e 5 meses, já foram gastos 11 milhões de reais só com passagens aéreas e hospedagens, e mais 7 milhões em diárias. Cerca de 2.000 trechos aéreos foram para atender pessoas que não são funcionários, sabe de quem? Do Ministério dos Povos Indígenas. É o caso, por exemplo, de Rony Sobrinho, amigo da ministra Sônia Guajajara, que fez 23 viagens. Apesar de não ter vínculo com o Ministério, ele costuma se apresentar como assessor especial da ministra. Esse não é um caso isolado. Atenção, brasileiros. A Transparência Internacional destacou outra situação gravíssima, também denunciado pelo importante jornal O Estadão. O ministro das Minas e Energias recebeu pessoalmente, por 17 vezes, os irmãos Joesley e Wesley Batista, para em seguida concluir uma medida provisória, transferindo para você, população desse país, através do aumento da sua conta de luz, cerca de 1 bi, B de bola e de índio. 1 bilhão de reais que constituía a dívida de uma empresa de energia recém-adquirida, adivinha por quem? Pelos irmãos Batista. Os mesmos irmãos que, em colaboração premiada da Lava Jato, foram réus confessos da transferência de 150 milhões de reais para Lula e Dilma. Olha que loucura! Cadê o cidadão de bem desse país? Isso é uma indignidade. Isso é uma vergonha escancarada. É um tapa na cara da sociedade. Esses casos, senhor presidente, devem ser devidamente apurados pelos órgãos competentes. Inclusive tem um requerimento meu na Comissão de Transparência para chamar o ministro aqui. Mas eles poderiam ser detectados pela CGU, que tem a prerrogativa de fazer o controle interno do próprio governo, de forma a coibir abusos e corrupção. Mas a CGU não é um órgão valorizado por Lula, cuja marca mais preponderante é a irresponsabilidade. Só com suas viagens do Lula ao redor do mundo, acompanhado por comitivas, já foram gastos mais de 700 milhões de reais em 1 ano e meio de governo. Os caras não estão nem aí pro dinheiro de vocês. Pai dos pobres? Da causa social? Gastando 700 milhões de reais em viagem? Para cima e para baixo? Isso é a ponta do iceberg, tem muito mais coisa. Mas a verdade a gente precisa entregar, senhor presidente. Não podemos deixar jamais de lembrar
que o governo anterior funcionou muito bem com 23 ministérios. Mas agora são 39. Uma indecência. Tudo para acomodar mesquinhos interesses político-partidários com seus cabides de emprego, de projeto de poder, pelo poder, às custas do povo brasileiro. Todos, senhor presidente, os países da América Latina têm menos de 20 ministérios, com exceção da Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, que tem 33, claro. É o flerte que o Lula faz com o Maduro o tempo todo e com outro ditador, que é o Daniel Ortega. Embora a gente não pudesse dizer isso durante a campanha, foi proibido. Todos os países desenvolvidos da Europa, assim como os Estados Unidos, têm, em média, apenas 16 ministérios, ou seja, menos da metade do número vergonhoso de 39 no Brasil. São essas anomalias que ajudam a explicar um grande paradoxo da atualidade. A arrecadação resultante do pagamento da elevada carga, caríssima, tributária, vem aumentando mês a mês nesse governo, descontrolado. Um governo que é de vingança também, não só perdulário, é de revanche. Em maio, o país arrecadou 202 bilhões de reais, um número recorde nos últimos 30 anos. Mas, ao mesmo tempo, o rombo, atenção, Brasil, o rombo nas contas públicas também não para de crescer. O acumulado dos últimos 12 meses se mantém na casa de R$1 trilhão, mesmo o patamar de 2021, quando o país passou pela pandemia, que causou uma forte desaceleração da economia e um aumento astronômico dos gastos do governo. Mas essa gastança, senhor presidente, inconsequente, também é feita pelo Poder Legislativo. Só nesse primeiro semestre, a Assembleia Legislativa do meu estado, do Ceará, já gastou, do meu estado, já gastou 400 milhões de reais para o seu funcionamento, que se mantém muito distante dos reais interesses dos cearenses. Mesmo esses gastos exorbitantes não conseguiram prevenir e evitar um estranho incêndio que no dia 20 de junho destruiu, sabe o quê? O plenário da casa, como aqui. Foi destruído o fogo na Assembleia do Ceará, não sei se o senhor soube. O Lula chegando lá, parece brincadeira, as energias negativas, chegando do Lula e pegando fogo a Assembleia Legislativa toda, o plenário 13 de maio, plenário bonito, como esse aqui. Agora, olha só o que aconteceu. Eu estou, inclusive, entrando, senador Exalci, com ação popular dirigida à Vara da Fazenda de Fortaleza, entrei já, com o objetivo de sustar um processo muito suspeito de contratação com dispensa de licitação da empresa Lumal Engenharia, no valor, acredite se quiser, você que está em pé, sente-se, no valor de 29 milhões de reais para reconstruir o plenário, com as alegações de que é uma obra de emergência, ou seja, sem licitação, do dinheiro de quem paga imposto na minha terra, dos meus conterrâneos cearenses. Isso é uma indecência. Ocorre que o sócio administrador dessa empresa é Jorge Henrique Marques Valença, ex-executivo, sabe de onde? Da empresa Galvão Engenharia, condenado em primeira instância a 9 anos de prisão pelos crimes de organização criminosa e corrupção passiva, senhor presidente. Olha as coisas se ligando, não existe coincidência. Parece que nem seguro de incêndio tinha. Como é que pode um negócio desse? É administração. E esse senhor, ele fez também acordo de colaboração premiada, mais conhecido como a delação premiada, revelando esquemas de desvios em obras do Denox e principalmente da construção da Arena Castelão, que fizeram à época a Polícia Federal promover o indiciamento de 17 autoridades governamentais, incluindo 2 ex-governadores do Ceará. O Senado também segue esse mau exemplo com orçamento exorbitante de 5,1 B de bola e de índio, bilhões de reais do seu dinheiro brasileiro.
uma das minhas primeiras medidas legislativas foi tentar acabar com os privilégios concedidos aqui, demasiadamente. Enquanto isso não muda pela vontade da maioria, venho fazendo a minha parte nesse aspecto. E já conseguimos uma economia só do nosso mandato de 10 milhões de reais devolvidos ao erário. Como o mau exemplo, senhor presidente, para encerrar realmente lhe agradecendo a benevolência, como o mau exemplo está vindo de cima, o governador do Ceará segue quase todos os péssimos exemplos de Lula. Vem mantendo os mesmos gastos indecentes com propaganda, no mesmo patamar de seu antecessor Camilo Santana, hoje ministro, que em 8 anos do seu mandato gastou 1 bilhão, D de bola e de índio, com propaganda e publicidade. Senhor presidente, não tem mais desperdício irresponsável, né? Mas tem, sabe o quê? Só no primeiro semestre desse ano, o governador Elmano autorizou o pagamento de 5 milhões de reais apenas para manter um jatinho à sua disposição 24 horas. 5 milhões de reais é um descalabro. Daria para dar voltas ao mundo. O correto seria a utilização de voos comerciais e só excepcionalmente fretar uma aeronave. Senador Chico Rodrigues, o senhor vem de avião de carreira. Eu venho de avião de carreira para cá, ando junto com os brasileiros. Por que o governador do Ceará não dá o exemplo? Por que tem que torrar o dinheiro do cearense? Anda de avião como a gente. Vai para os aeroportos como a gente. Está com medo de crítica? É isso, faz parte da atividade política. E é bom que venham as críticas. Mas é um absurdo estar dando esse exemplo. O último minuto, se eu me permitir. Eles estão perdendo o pudor, presidente. Eu vejo aqueles escândalos que aconteceram aqui. Deputado que tinha assessor com dólar na cueca. Uma série de situações lá do meu estado, do Ceará. Indo para restaurante. De hoje, é expressivo surreal que a gente está vendo. E, lamentavelmente, parte expressiva da grande mídia é conivente com tudo isso. Mas, felizmente, hoje, em dia, as redes sociais conseguem suprir em parte essa lacuna. Por isso, tanto esforço do sistema em implantar a censura no Brasil. Mesmo sendo minoria, vamos continuar fazendo a nossa parte da melhor forma possível, porque Deus faz o resto. Afinal de contas, tudo que é indigno não se sustenta indefinitivamente e um dia acaba caindo. Deus abençoe essa nação, presidente.